10 lições estoicas de Marco Aurélio contra a ansiedade. Perceba o que acontece quando a mente corre à frente do corpo. O coração dispara, a respiração encurta, imagens de ameaça tomam a tela interna como se fossem certezas. Você tenta controlar o que ainda não aconteceu e perde o que está acontecendo agora. Esse movimento tem um nome: ansiedade. Ela não se anuncia com trombetas, não pede licença e não solta a sua mão quando você mais precisa de clareza. É sutil e voraz. Cresce quando você alimenta expectativas impossíveis e quando transforma suposições em verdades. Se isso soa familiar, é porque nenhum de nós está imune, nem mesmo o homem que governou o maior império do seu tempo. Marco Aurélio conhecia bem esse território. Imperador, general, legislador, ele também era um estudante rigoroso da própria alma. Enquanto Roma precisava de decisões, o corpo pedia descanso e a mente exigia ordem. Nas madrugadas, diante de uma chama que tremia, ele tomava a pena e escrevia para não se perder de si. Não escrevia para aplausos, escrevia para lembrar o que é essencial quando o ruído se agiganta. Perguntava-se o que depende de sua vontade e o que não depende. Avaliava como um soldado que inspeciona o próprio equipamento antes da batalha. Se a ansiedade é inimiga do julgamento claro, a disciplina é a muralha que a contém. A filosofia estoica foi sua escola e sua oficina. Ensina que não controlamos eventos, apenas nossas respostas. Ensina que a vida é breve, o amanhã é incerto e a dignidade mora no agora. Ensina que pensamentos são visitantes, não governantes. Quando você observa sem se identificar, ganha espaço para escolher. Quando recorda a finitude, reduz o peso do futuro. Quando volta à ação reta, corta o circuito de ruminação. Marco repetia essas verdades para si como quem afia uma lâmina antes do combate. Não por superstição, mas por necessidade. A mente precisa de treino tanto quanto o corpo. Olhe para o seu dia, mensagens que chegam sem pausa, comparações que corroem por dentro, prazos se acumulando. Um comentário vira julgamento e o julgamento vira sentença. A ansiedade cresce em ambientes onde a atenção é capturada e a vontade é distraída. O estoicismo não manda fugir do mundo. Pede apenas que você governe a si mesmo. Ordene a atenção. Respire com presença. Nomeie o que sente sem se confundir com o que sente. Faça o que é seu dever e solte o que está fora do seu alcance. Parece simples. É simples. Não é fácil. Exige prática diária e uma honestidade que dispensa enfeites. Este vídeo é um convite a essa prática. Vamos percorrer 10 lições extraídas das palavras e do exemplo de Marco Aurélio para enfrentar a ansiedade sem teatralidade e sem promessas mágicas. São princípios que funcionam sob pressão, quando o sono escapa e as mãos suam. Cada lição virá com um gesto concreto para hoje, porque conhecimento sem aplicação vira coleção de frases. Você não precisa de títulos, de rituais caros ou de segredos ocultos. Precisa de coragem para examinar o que pensa, força para agir apesar do desconforto e humildade para recomeçar quando falhar. Se você aceitar caminhar comigo, entenderá por que um imperador recorria a lembretes tão diretos. Entenderá por que a ansiedade diminui quando você separa o que governa do que apenas acontece. Entenderá porque o presente é o único terreno sólido. Ao final, terá um protocolo prático para dias nublados e noites longas. Não para eliminar o medo, mas para impedir que ele comande. O próximo passo é simples e decisivo. Abra espaço na mente, firme os pés no chão e prepare-se para a primeira lição. A ansiedade perde força quando encontra clareza, e clareza nasce de princípios testados no fogo. Você desperta antes mesmo do sol nascer e já sente um aperto no peito.
Não é apenas a pressa do dia que começa, mas a sensação de carregar um fardo que não tem forma nem tamanho definido. Esse fardo é feito de expectativas. O que sua família espera de você, o que os colegas de trabalho imaginam que você deve cumprir, o que a sociedade inteira exige como padrão de sucesso. E, no fundo, o que você mesmo cobra de si em silêncio, alimentando a ideia de que precisa ser perfeito, infalível, incansável. Essa cobrança invisível é um dos maiores combustíveis da ansiedade. Ela corrói porque não tem fim. Sempre haverá mais uma opinião a satisfazer, mais uma prova a superar, mais uma comparação a vencer. Marco Aurélio vivia isso em uma escala que poucos conseguem imaginar. Governar o maior império do mundo antigo não era apenas comandar exércitos ou expandir fronteiras, era carregar nos ombros a expectativa de milhões de pessoas. Cada decisão poderia significar prosperidade ou ruína. Cada silêncio poderia ser interpretado como fraqueza. Cada gesto observado, julgado, criticado. Havia senadores exigindo favores, generais pedindo recursos, povos clamando por justiça, familiares disputando influência. Um imperador vivia sob o olhar constante do mundo. Como suportar tamanho peso sem desmoronar por dentro? Ele encontrou a resposta na filosofia estoica. Em suas meditações, escreveu que não podemos nos perder tentando agradar a todos, que viver escravo das opiniões externas é abdicar da própria razão. Lembrava a si mesmo que a única expectativa que realmente importa é a de agir com justiça, retidão e coragem. O resto, ainda que barulhento, não está sob nosso controle. Quando internalizou essa verdade, conseguiu respirar no meio do caos. A ansiedade não desapareceu, mas perdeu a força, porque deixou de se apoiar em bases frágeis como a aprovação alheia. E aqui está a conexão com a nossa vida. Pense nas vezes em que você ficou ansioso antes de uma reunião, de uma apresentação ou de uma conversa difícil. Muitas vezes, a ansiedade não vinha do ato em si, mas da imagem que você queria manter diante dos outros. O medo de parecer inadequado, o receio de ser mal interpretado, a cobrança de corresponder a uma versão idealizada de si mesmo. Esse é o veneno das expectativas. Quando você entrega o seu valor às mãos dos outros, qualquer comentário ou olhar se transforma em ameaça. A lição de Marco Aurélio é um chamado à liberdade. Ele diz: faça o que é certo, não o que agrada. O aplauso é instável, a crítica é inevitável, mas a ação justa é sólida como pedra. A partir do momento em que você coloca o foco no que está sob seu controle, seu esforço, sua intenção reta, sua conduta, o peso começa a se dissolver. A mente ganha espaço para respirar, porque não precisa mais carregar o impossível. Isso não significa indiferença ou arrogância, significa clareza. Você pode ouvir conselhos, considerar opiniões, ajustar o caminho quando necessário, mas não pode deixar que a sua paz dependa de agradar todos os olhares. Nem Cristo, nem Sócrates, nem Marco Aurélio conseguiram isso. Por que você conseguiria? O que está ao seu alcance é agir com integridade no momento presente. E essa é a expectativa mais realista e libertadora que pode existir. Quando você internaliza essa visão, a ansiedade perde o domínio. Você não precisa correr atrás da aprovação como quem persegue uma sombra. Precisa apenas firmar os pés no dever que é seu. E no instante em que faz isso, descobre algo extraordinário. A liberdade não está no que os outros pensam de você, mas na tranquilidade de saber que fez o que estava em suas mãos. Essa é a primeira muralha contra a ansiedade, erguida com a pedra sólida da razão e cimentada pela virtude. A ansiedade costuma nascer nas primeiras horas do dia.
Antes mesmo de abrir os olhos, sua mente já começa a projetar cenários de preocupação, prazos a cumprir, conversas a enfrentar, erros do passado que voltam em forma de cobrança silenciosa. É como se a própria manhã fosse sequestrada por pensamentos que você não escolheu. Marco Aurélio também conhecia essa batalha. Em suas anotações, escreveu que, ao despertar, o primeiro impulso do homem deve ser lembrar-se da sua condição, do que veio fazer no mundo e da fragilidade da própria vida. Essa simples reflexão matinal transformava o peso da ansiedade em clareza de propósito. Para ele, cada manhã era um treino. Não se tratava de repetir frases vazias ou rituais automáticos, mas de ajustar a mente para a realidade. Hoje, encontrarei pessoas ingratas, egoístas, invejosas, arrogantes. Ao registrar isso, Marco não cultivava pessimismo, mas preparo. Quando você espera que a vida seja suave e encontra resistência, a ansiedade cresce. Quando você aceita que a resistência faz parte do caminho, a mente se fortalece e o impacto das dificuldades diminui. Antecipar os obstáculos com serenidade é como afiar a espada antes da batalha. O inimigo não surpreende quem já estava pronto. Essa disciplina matinal também incluía a lembrança da morte. Marco Aurélio repetia a si mesmo: você pode deixar a vida agora. Deixe que isso guie seus pensamentos e ações. A consciência da finitude não era um convite ao medo, mas um lembrete poderoso contra a ansiedade. Quando você percebe que o amanhã não é garantido, deixa de se perder em suposições e se volta para o agora. A ansiedade vive do futuro, daquilo que talvez aconteça. A morte, quando lembrada com sabedoria, corta essa raiz e nos devolve ao presente. E como aplicar isso hoje? Ao despertar, em vez de entregar a mente de imediato às notificações, comece com um instante de reflexão. Reconheça que o dia trará desafios e que nem todos serão justos ou fáceis. Reconheça que algumas pessoas agirão movidas por interesses e falhas. Reconheça, acima de tudo, que você não controla o rumo dos acontecimentos, apenas a forma como vai enfrentá-los. Essa aceitação tira o peso da surpresa e reduz o choque diante das dificuldades. O que vem já não parece uma ameaça incontrolável, mas um campo de treino. Pense também na brevidade da vida. Quantos dias você desperdiçou em preocupações que nunca se concretizaram? Quantas horas roubadas pela ansiedade poderiam ter sido usadas em ações concretas? Quando a mente lembra que o tempo é curto, ela se organiza. As prioridades se tornam nítidas. A ansiedade perde espaço porque não há luxo para desperdiçar energia em fantasmas. Esse é o valor da disciplina matinal. Colocar cada pensamento em seu devido lugar antes que ele domine o restante do dia. Marco Aurélio sabia que não poderia evitar as pressões externas, mas podia escolher como preparar a própria mente para recebê-las. Se a ansiedade é uma tempestade, a disciplina da manhã é o alicerce que mantém a casa em pé. Quando você começa o dia lembrando-se de sua condição humana, aceitando a imperfeição dos outros e reconhecendo a incerteza do amanhã, ganha uma clareza que a ansiedade não consegue invadir. Essa é a segunda lição. Acordar todos os dias, não para fugir do peso da vida, mas para treiná-la com lucidez desde o primeiro instante. A raiz da ansiedade está muitas vezes em um erro simples: acreditar que podemos controlar o que, na realidade, nunca esteve em nossas mãos. Você faz planos, imagina resultados, cria cenários perfeitos e espera que a vida obedeça ao seu roteiro. Quando algo sai do esperado, surge o medo, a frustração, a sensação de perda de controle. Marco Aurélio entendia esse mecanismo com clareza e repetia a si mesmo que o universo segue seu próprio curso, indiferente aos desejos humanos. O papel do estoico não é governar o inevitável,
mas conduzir sua mente para o que depende da sua vontade. Ele escrevia: algumas coisas estão sob nosso poder, outras não. Essa distinção, que parece óbvia à primeira vista, é, na verdade, a fronteira entre a liberdade e a escravidão da ansiedade. Quem tenta segurar o vento, termina exausto. Quem aprende a ajustar as velas, segue em frente. Marco Aurélio não tinha como evitar as guerras, as traições políticas ou a morte de entes queridos, mas podia controlar a forma como enfrentava cada perda, cada notícia inesperada, cada golpe do destino. Essa era a sua vitória diária: recusar-se a sofrer duas vezes, primeiro pelo evento em si e depois pela reação desordenada da mente. Na prática, isso significa aceitar que o futuro não pertence a você, pertence ao fluxo maior da vida. Quantos dos seus medos se apoiam em coisas que não pode garantir? O comportamento dos outros, a economia, o clima, a saúde, a opinião alheia. Você pode agir com prudência, pode se preparar, mas não pode comandar o desfecho. Ansiedade é gastar energia tentando mover engrenagens que não respondem às suas mãos. O estoico, ao contrário, direciona sua força apenas ao que está dentro do próprio alcance: seus pensamentos, suas escolhas, sua atitude diante do que acontece. Olhe para os últimos dias. Quantas vezes você se preocupou com algo que nunca se concretizou? Quantas vezes perdeu o sono imaginando desastres que nunca vieram? Esse é o preço de confundir o que é seu com o que não é. Marco Aurélio nos lembra que a serenidade nasce quando aceitamos os limites. Não se trata de resignação passiva, mas de lucidez ativa. É dizer: farei o melhor que posso no que me cabe e entrego o restante ao curso natural da vida. Assim, a ansiedade não encontra terreno fértil, porque não há mais ilusão de controle absoluto. Essa lição é ainda mais necessária hoje, quando somos bombardeados por informações que alimentam a ilusão de onipotência. A cada notificação, você acredita que precisa reagir. A cada notícia, sente-se responsável por consertar o mundo. Mas não é assim que a vida funciona. O controle verdadeiro é interno, é escolher como pensar, como agir, como responder. Esse é o poder que ninguém pode tirar de você. Quando você se agarra a isso, descobre uma liberdade que nem a incerteza do futuro consegue abalar. Marco Aurélio sabia que não poderia mudar o rumo das estrelas, mas sabia também que podia mudar a disposição do seu espírito. Essa é a terceira lição: libertar-se da ansiedade ao soltar o que nunca foi seu e cultivar a serenidade no que sempre esteve ao seu alcance. Quem domina essa arte não teme o inesperado, porque já aprendeu a confiar no que realmente pode governar. Há quem tema a solidão como se fosse uma prisão. O silêncio assusta, a ausência de distrações amplifica pensamentos e a ansiedade encontra ali terreno fértil para crescer. Mas para Marco Aurélio, a solidão não era inimiga, era abrigo. Enquanto a cidade fervia com intrigas, batalhas e vozes, exigindo decisões, ele buscava momentos de recolhimento, não para fugir de suas responsabilidades, mas para recuperar clareza em meio ao ruído. Aquele tempo sozinho, diante de uma vela e um pergaminho, não era vazio, era espaço de reencontro. Ele escrevia não para o público, mas para si mesmo. Cada frase era um diálogo interno, uma tentativa de organizar a mente, de lembrar o que realmente importava, quando tudo ao redor clamava por urgência. A solidão permitia que Marco reconhecesse sua própria fragilidade sem máscaras. Ali não era o imperador, era apenas um homem tentando lidar com o peso do mundo e com as tempestades da própria mente. Essa prática o fortalecia porque o preparava para enfrentar o coletivo com serenidade. A solidão bem utilizada não isola, fortalece. Na vida moderna, a ansiedade cresce justamente porque perdemos a capacidade de estar a sós conosco.
Corremos de uma distração a outra. Buscamos barulho constante para não encarar o que pulsa dentro. O silêncio nos ameaça porque expõe a mente que nunca para. Mas é nesse mesmo silêncio que está a chance de cura. Quando você se senta consigo, sem fugir para telas ou ruídos, começa a perceber que os pensamentos ansiosos são apenas ondas passando. Eles perdem força quando não são alimentados por estímulos externos. Marco Aurélio nos mostra que a solidão pode ser um campo de treino. É ali que você aprende a diferenciar o que pensa do que é. É ali que reconhece que não precisa acreditar em todo pensamento que surge. É ali que percebe que a mente pode ser domada com disciplina. Quando a solidão é usada para reflexão, não há espaço para a ansiedade se transformar em tirana. Há espaço apenas para clareza. Você não precisa se isolar do mundo, mas precisa reservar instantes para estar em silêncio consigo mesmo. Um breve momento pela manhã, antes de mergulhar nas demandas. Alguns minutos à noite, quando o corpo pede descanso. Esse tempo é a oficina onde você afia sua mente. Se o medo de ficar sozinho é grande, lembre-se, o verdadeiro abandono não é a ausência de pessoas, mas a ausência de conexão com você mesmo. Essa lição de Marco Aurélio é um convite a transformar a solidão em força. Não se trata de buscar isolamento, mas de valorizar o silêncio como fonte de equilíbrio. A ansiedade perde poder quando você aprende a se sentir em casa dentro de si. Se até um imperador encontrou força nos momentos em que não era observado, você também pode descobrir que o silêncio não é um vazio a ser preenchido, mas um espaço a ser cultivado. A ansiedade vive de um combustível poderoso, o futuro. É nele que se escondem os medos, as incertezas e as perguntas que nunca se calam. E é justamente por isso que Marco Aurélio fazia da morte sua conselheira. Para muitos, pensar na morte é mórbido, mas para o estoico era libertador. Ao recordar-se diariamente da brevidade da vida, Marco quebrava a ilusão de controle absoluto sobre o amanhã. Ele sabia que nenhum trono, nenhuma riqueza, nenhuma vitória militar poderia estender seus dias além do que a natureza permitia. Essa consciência não o paralisava, ao contrário, lhe dava urgência para agir no presente e serenidade para aceitar o que não podia mudar. Quantas vezes sua ansiedade nasce do medo do que ainda não aconteceu? Você se imagina fracassando, perde o sono antecipando dores, cria cenários em que tudo dá errado. Mas a verdade é que o futuro não existe. O que existe é este instante. Marco Aurélio repetia a si mesmo: você pode deixar a vida agora, que isso determine o que você faz, diz e pensa. Ao lembrar-se da morte, ele trazia a mente de volta ao agora, onde a vida realmente acontece. O estoico não teme a morte porque sabe que ela é natural. O que deve ser temido é viver distraído, desperdiçando dias com preocupações que nunca se concretizam. Essa lição é radical porque confronta diretamente o motor da ansiedade. O que você teme tanto? O julgamento alheio, a perda de status, o fracasso em algum projeto? No fundo, todos esses medos estão conectados à ideia de perder algo, de se aproximar do fim. Mas quando você aceita que o fim é inevitável, percebe que nenhum desses fantasmas tem tanto poder. Eles se dissolvem diante da clareza de que a vida é curta demais para ser desperdiçada em aflições. A lembrança da morte, em vez de roubar a alegria, devolve intensidade à vida. Na prática, isso significa viver com presença. Significa olhar para as pessoas ao seu redor, sabendo que pode ser a última vez. Significa falar o que precisa ser dito, agir no que depende de você, valorizar cada pequeno instante como se fosse único, porque ele é. Marco Aurélio transformava a morte em conselheira porque ela o lembrava de não adiar o essencial.
A ansiedade perde força quando você coloca o foco no que realmente importa e aceita que todo o resto pode não estar mais aqui amanhã. E você, como encara sua própria finitude? Se fugir desse pensamento, a ansiedade continuará dominando porque sempre projetará ameaças no futuro. Mas, se tiver a coragem de encarar a morte de frente, descobrirá que não há razão para desperdiçar o presente em tormentos. A vida é curta e, justamente por isso, é preciosa. Essa é a quinta lição. Usar a morte não como fonte de medo, mas como guia para viver com clareza e intensidade. A mente ansiosa é como um viajante inquieto que nunca descansa. Ora corre para o futuro, imaginando perigos, ora se perde no passado, revivendo erros, mas raramente se detém no único lugar onde a vida de fato acontece, o presente. Marco Aurélio percebia isso com clareza e escrevia a si mesmo: não viva como se tivesse 1000 anos. A morte paira sobre você. Enquanto viver, enquanto for possível, torne-se bom. Ele entendia que a resistência contra a realidade é um dos maiores geradores de sofrimento. Quando você rejeita o que está diante de si, cria uma guerra interna que só alimenta a ansiedade. Aceitar o presente não significa gostar de tudo o que acontece. Significa reconhecer que aquilo que já é não pode ser desfeito. A chuva cai, a doença chega, a palavra foi dita, o erro cometido. Negar esses fatos não os altera, apenas multiplica a angústia. Marco Aurélio não desperdiçava energia se debatendo contra o inevitável. Ele olhava para os eventos com objetividade e buscava perguntar: o que está ao meu alcance agora? Essa mudança de foco dissolvia o peso da ansiedade. O presente deixa de ser inimigo quando é aceito como professor. Quantas vezes você se pegou pensando, não deveria ter sido assim? Esse pensamento é uma armadilha, porque prende você a uma realidade paralela que não existe. O que deveria ter sido não importa. O que é importa. Quando você se reconcilia com o presente, mesmo que duro, encontra uma base sólida para agir. Ansiedade é gastar forças lutando contra o imutável. Serenidade é aceitar e, a partir dessa aceitação, escolher a melhor resposta. Marco Aurélio enfrentou perdas, traições, doenças e guerras. Não era um espectador ingênuo da vida, mas compreendeu que o presente, mesmo cruel, ainda era o único lugar possível para a virtude. Ele não poderia reverter batalhas perdidas ou ressuscitar entes queridos, mas poderia ser justo, paciente e corajoso diante do que tinha nas mãos. Essa lucidez o libertava da prisão da ansiedade. O futuro era incerto, o passado já estava fechado, mas o agora era campo fértil para a ação reta. E na sua vida, como isso se aplica? Talvez você carregue arrependimentos ou viva antecipando fracassos, mas nenhuma dessas preocupações altera o instante em que respira agora. Quando aceita o presente, mesmo imperfeito, você se liberta do peso duplo da resistência. Aprende a usar a energia não para lutar contra a realidade, mas para transformá-la no que ainda pode ser moldado. Aceitar não é desistir, é alinhar-se com o real, para que a ansiedade não roube o pouco tempo que lhe é dado. Essa é a sexta lição de Marco Aurélio, a aceitação do presente. Um chamado a parar de viver em tempos que não existem e a reconhecer que o agora é suficiente. A ansiedade se alimenta da fuga. A serenidade nasce quando você encara o instante com firmeza e age nele com virtude. A ansiedade muitas vezes se disfarça de excesso de pensamento. A mente, em vez de ser aliada, torna-se inimiga, repetindo cenas, projetando desastres, revivendo erros. Você tenta calá-la, mas ela insiste em falar mais alto. Marco Aurélio conhecia bem essa batalha interna.
Em suas meditações, lembrava-se de que não devemos nos deixar escravizar por imagens mentais que surgem sem controle. Ele sabia que pensamentos são visitantes, não governantes. O problema começa quando você os transforma em verdades absolutas e permite que conduzam sua vida. O silêncio da mente não significa a ausência completa de pensamentos, mas domínio sobre eles. É como ser anfitrião em sua própria casa. Você não escolhe quem bate a porta, mas decide quem entra, quanto tempo fica e qual lugar ocupa. Marco Aurélio praticava esse discernimento diariamente. Quando a mente trazia medos ou preocupações, ele não os expulsava com violência, mas observava com calma, questionava sua validade e então os deixava ir. Essa atitude reduzia o poder da ansiedade, porque tirava dela a autoridade que nunca deveria ter. E nós, hoje, vivemos o oposto. Estimulamos a mente com excesso de informações, notificações e comparações. É como se entregássemos a chave de casa a estranhos e depois reclamássemos do tumulto. O silêncio não se encontra porque nunca paramos para buscá-lo, mas ele é possível. Exige treino, exige disciplina, exige coragem para pausar. Assim como Marco escrevia para ordenar os próprios pensamentos, você também pode criar rituais de clareza. Pode respirar fundo antes de reagir. Pode anotar o que o atormenta para ganhar distância. Pode escolher não alimentar um pensamento recorrente com a sua atenção. A ansiedade se alimenta de um fluxo contínuo de ideias que não são examinadas. Quando você as observa em silêncio, elas se revelam frágeis. Quantas vezes acreditou que algo terrível aconteceria e nada ocorreu? Quantas vezes se culpou por erros que só existiam na sua imaginação? Marco Aurélio nos lembra que a mente não é infalível e que cultivar silêncio interior é essencial para não se tornar escravo das próprias ilusões. Na prática, isso significa reservar momentos do dia para ouvir menos e sentir mais. Fechar os olhos por instantes, perceber a respiração, reconhecer os pensamentos como nuvens passageiras. Não se trata de técnicas complexas, mas de um exercício de presença. O silêncio da mente não é alcançado fugindo do mundo, mas criando espaço interno mesmo em meio ao barulho. É nessa pausa que a ansiedade perde o ritmo, porque já não encontra palco para se apresentar. Essa é a 7ª lição de Marco Aurélio: cultivar o silêncio da mente como disciplina diária. O estoico não busca uma mente vazia, mas uma mente ordenada. Quando você aprende a observar sem ser arrastado, descobre que a ansiedade não tem raízes tão profundas quanto parecia. E nesse silêncio, a serenidade floresce. A ansiedade frequentemente nasce da crença de que o mundo gira ao nosso redor. Quando um problema surge, imaginamos que ele é gigantesco, que seu peso é insuportável, que sua consequência será devastadora. É como se cada dificuldade fosse o centro do universo. Marco Aurélio combateu essa ilusão, lembrando-se de sua pequenez diante do cosmos. Ele escrevia sobre a vastidão do tempo, a infinidade de estrelas, a sucessão de gerações que viveram e morreram antes dele e que viriam depois. Perceber a si mesmo como apenas um ponto nessa imensidão não o diminuía, mas o libertava. Quando você acredita ser o centro, cada detalhe ganha proporções desmedidas. O atraso de um projeto, a crítica recebida, o erro cometido, tudo parece enorme porque ocupa o palco principal da sua atenção. Mas quando você levanta os olhos para a grandeza do universo, descobre que suas preocupações são grãos de areia em meio a um deserto interminável. Isso não torna sua vida irrelevante, mas a coloca em perspectiva. E a perspectiva é um dos maiores antídotos contra a ansiedade. Marco Aurélio governava Roma, mas lembrava-se de que Roma era apenas uma fração do mundo e que ele próprio seria esquecido como tantos outros governantes foram.
Essa consciência o ajudava a não se apegar demais à glória, nem se desesperar diante das dificuldades. Ele compreendia que nada é tão grandioso quanto parece quando observado da perspectiva do todo. As tempestades da mente perdem intensidade quando você percebe que o universo continua em movimento, indiferente às suas angústias. E como aplicar isso hoje? Pense em como você lida com suas preocupações diárias. Muitas delas parecem enormes, porque você as enxerga de muito perto. Afaste-se, olhe para o quadro maior. Pergunte-se se isso terá importância daqui a um ano ou mesmo daqui a uma semana. Pergunte-se quantas pessoas, ao longo da história, já enfrentaram dilemas semelhantes e seguiram em frente. Pergunte-se se o peso que sente agora não é apenas resultado de dar ao problema um tamanho maior do que ele realmente tem. A humildade diante do universo não é um convite ao conformismo, mas à lucidez. É reconhecer que você não controla as engrenagens cósmicas e que talvez não precise. Seu papel é pequeno, mas é significativo justamente porque está limitado ao que está ao seu alcance. A ansiedade se alimenta da ilusão de grandeza, do desejo de que tudo dependa de você. Quando você aceita que é parte de algo imenso, descobre alívio. O fardo fica mais leve porque não precisa carregar o mundo nas costas. Essa é a 8ª lição de Marco Aurélio. Cultivar a humildade diante do universo. Quando você reconhece sua pequenez, também reconhece sua liberdade. Deixa de lutar contra forças maiores do que você e passa a viver com leveza no espaço que lhe foi dado. A ansiedade perde o trono porque já não encontra em você a ilusão de ser o centro de tudo. A ansiedade costuma se alimentar daquilo que falta. Falta tempo, falta dinheiro, falta reconhecimento, falta controle. O olhar ansioso fixa-se sempre no vazio, na ausência, no que poderia ser diferente. Marco Aurélio percebeu que esse foco constante no que não temos é uma armadilha que corrói a mente. Para escapar dela, cultivava a gratidão. Em suas reflexões, lembrava-se das dádivas já recebidas, a chance de viver, de aprender, de agir com virtude. Ele entendia que, ao agradecer pelo que já existe, enfraquecia o poder do medo em relação ao futuro. Gratidão não é negar as dificuldades, mas reconhecer que, mesmo em meio a elas, há algo que merece ser valorizado. Marco Aurélio atravessou guerras, perdeu filhos, enfrentou epidemias que devastaram Roma. Ainda assim, em suas palavras, encontramos um tom de aceitação e de reverência pela vida. Ele via no simples fato de respirar e de poder raciocinar um motivo para se manter firme. Esse hábito mental transformava sua perspectiva. Onde muitos enxergariam apenas caos, ele via oportunidade de prática. A gratidão era sua armadura invisível contra a ansiedade. E o que acontece quando aplicamos isso na vida cotidiana? Imagine-se diante de uma situação difícil. Seu primeiro impulso pode ser se perder em preocupações. E se der errado? E se não for suficiente? Nesse momento, a mente ansiosa cria um labirinto sem saída. Mas se você se pergunta, o que já tenho aqui que posso valorizar? Ou qual recurso interno já está disponível para enfrentar isso? A perspectiva muda. Você não entra no combate de mãos vazias. Reconhece forças, experiências e oportunidades que já estão em sua posse. Essa consciência alimenta coragem e corta o ciclo da aflição. A gratidão também traz um efeito imediato. Desloca o foco do que falta para o que existe. Esse simples movimento de atenção reduz a sensação de escassez que alimenta a ansiedade. Você não precisa esperar que tudo esteja perfeito para se sentir em paz. Precisa apenas reconhecer que há bens presentes, mesmo os pequenos, que já sustentam a sua vida. Seja a companhia de alguém, seja a força de continuar tentando, seja a oportunidade de começar mais uma vez. Marco Aurélio chamava isso de
usar a razão para se alinhar ao fluxo da natureza. O que você já tem é suficiente para o próximo passo. Praticar gratidão não significa romantizar as dificuldades, mas lembrar-se de que a vida não é apenas peso, é também dádiva. E quando a mente se abre a esse reconhecimento, a ansiedade perde terreno. Porque não há espaço para o medo dominar quando o coração está ocupado em valorizar o que já existe. Essa é a 9ª lição: usar a gratidão como escudo. Marco Aurélio sabia que não podia eliminar a dor, mas podia decidir não perder também o senso de valor daquilo que ainda permanecia. E você pode fazer o mesmo. Quando a ansiedade tentar arrastar sua atenção para o que falta, volte-se para o que já está em suas mãos. Nesse gesto simples, mas profundo, a serenidade encontra morada. A ansiedade tem um truque sutil: convencer você a esperar. Esperar o momento perfeito, esperar a coragem surgir, esperar que todas as condições estejam alinhadas. Enquanto espera, a mente fabrica cenários de medo, multiplica obstáculos e o paralisa diante do que precisa ser feito. Marco Aurélio identificava esse padrão e o combatia com um princípio simples: agir agora. Ele escrevia que não devemos perder tempo em discussões intermináveis sobre como deve ser o homem bom, mas simplesmente ser esse homem. Não há espaço para ansiedade quando a mente está ocupada em agir no presente. A ação imediata não significa agir de forma precipitada, mas sim cortar o ciclo da procrastinação mental que alimenta a ansiedade. Quantas vezes você passou horas ou dias pensando em uma tarefa, sofrendo com a ideia de fazê-la, e quando finalmente a realizou, percebeu que não era tão difícil quanto parecia? O sofrimento nasce no adiamento. Marco Aurélio sabia que a mente ansiosa se torna um campo fértil para medos quando não encontra ocupação prática. A solução é simples: faça o que está ao seu alcance agora. Essa filosofia é um convite à objetividade. Em vez de se perder no labirinto do "e se", pergunte: o que posso fazer hoje, neste instante, para avançar um passo? A ansiedade vive do futuro abstrato. A ação vive do presente concreto. Quando você se dedica ao que está diante de si, a mente não tem espaço para alimentar fantasmas. Marco Aurélio não desviava de suas responsabilidades imperiais, nem esperava condições ideais para agir. Ele cumpria seu dever mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo sabendo que os resultados podiam ser incertos. A virtude não exige certezas, exige disposição para agir. Na prática, isso significa que, ao sentir o peso da ansiedade, você pode escolher um gesto imediato, responder uma mensagem importante, concluir uma tarefa simples, dar o primeiro passo em direção ao que teme. Cada pequena ação é um golpe contra a paralisia. O movimento gera clareza e a clareza enfraquece o medo. Marco Aurélio nos mostra que viver ansioso é viver preso a suposições, enquanto viver de acordo com a razão é avançar mesmo sem garantias. Essa é a 10ª lição: não adiar a vida. A ansiedade adora atrasos porque se fortalece no espaço vazio entre a intenção e a execução. Quando você ocupa esse espaço com ação, ela perde terreno. O imperador estoico nos lembra que a vida é breve demais para ser desperdiçada em hesitação. O momento perfeito nunca chega, mas o presente está sempre disponível. Haja agora e verá que a ansiedade se dissolve diante do movimento firme da sua vontade. E assim, encerramos as 10 lições de Marco Aurélio sobre como enfrentar a ansiedade. Perceba que não se trata de frases bonitas para decorar, mas de práticas que podem mudar a forma como você encara seus dias. Se até um imperador, cercado por batalhas e responsabilidades gigantescas, precisou escrever para si mesmo e lembrar do que realmente importa, imagine o impacto que esses princípios podem ter na sua vida.
A ansiedade deixa de ser uma prisão quando você aprende a separar o que controla do que não controla, quando encara o presente com clareza e age sem adiar. Se alguma dessas lições tocou você, escolha uma delas e coloque em prática ainda hoje. Pode ser acordar lembrando-se da brevidade da vida, pode ser agradecer pelo que já tem, pode ser agir em algo simples sem esperar condições perfeitas. Uma pequena ação já é suficiente para iniciar uma transformação. E é exatamente isso que Marco Aurélio nos ensinou. Não esperar pelo amanhã, mas viver com virtude agora. Se você quer continuar aprendendo como aplicar a filosofia estoica para vencer a ansiedade e fortalecer a mente, inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é um convite para pensar de forma mais profunda, viver com mais calma e conquistar a liberdade interior que nenhum obstáculo pode roubar. Ative o sininho para não perder os próximos conteúdos, porque vamos mergulhar ainda mais nas ideias dos grandes filósofos estoicos e mostrar como aplicá-las na vida real. E agora me diga, qual dessas 10 lições você vai começar a praticar primeiro? Escreva nos comentários, porque compartilhar sua escolha fortalece o compromisso e pode inspirar outras pessoas que estão passando pelo mesmo desafio. Lembre-se, talvez você não seja imperador de Roma, mas é imperador da sua própria mente, e essa é a conquista mais poderosa que alguém pode alcançar.